Om Stapakaya Namasya Sarvadharma Isvarotni Avatara Varistaya Ramakrishna Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu o coração de todas as religiões, caminhos e vias. É encarnação especial, encarnação de nossa época. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de leitura e contemplação do Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna, o Sri Ramakrishna Kathamrita, livro escrito por Mahendranath Gupta, discípulo direto de Sri Ramakrishna, conviveu com o mestre entre os anos de 1882 e 1886. Uma obra de 5 volumes que foi composta primeiramente em Bengali, e nós estamos aqui fazendo a leitura dessa tradução em inglês, que eu estou aqui trazendo essa tradução para o português. Tá bom? Muito conhecido é o The Gospel of Sri Ramakrishna, o Evangelho de Sri Ramakrishna, livro composto aí nos anos, início ali, do século, meados do século XX já, para o Swami Nikhirananda, Swami presidente do Centro Vedanta de Nova York, Centro Sociedade Vedanta Swami Vivekananda de Nova York, que fez uma adaptação desse Sri Ramakrishna Katharita, sua própria tradução e seleção e reformulação. Então, o The Gospel of Sri Ramakrishna, o Evangelho de Sri Ramakrishna, é a versão mais conhecida dos ensinamentos aqui contidos no Sri Ramakrishna Katharita. Mas são 2 livros diferentes. O que nós lemos aqui, então, é essa versão original, mais completa, mais ampliada, desse registro, direto dos ensinamentos de Sri Ramakrishna. Então, essa é uma vantagem que temos em relação a muitas escrituras, é que muitas vezes nós temos escrituras que são preciosíssimas e tesouros espirituais e transmissões, evidentemente, de autoridade espiritual, mas que elas são registros ou da contemplação de sábios e santos, ou um registro de segunda, terceira mão daquilo que aconteceu na existência de grandes santos. No Sri Ramakrishna Katharita nós temos essa direta relação do registro de alguém que esteve com um mestre espiritual dessa magnitude e que registrou o cotidiano dessa relação. É tudo muito fresco, Muito bem. No último episódio, o episódio 50, estamos aqui no episódio 51 dessa leitura do Sri Ramakrishna Katharita, estávamos finalizando ali uma reunião em que Sri Ramakrishna conversava com os devotos, sobretudo estavam debatendo amistosamente, mas dialogando em contraposição, o jovem Naren, que vai vir a ser o Swami Vivekananda, com Girish Ghosh. E o tema é a encarnação de Deus, Deus pessoal, Deus impessoal. E, como percebemos, Sri Ramakrishna acompanha a discussão dos dois, Girish defendendo a encarnação de Deus, o avatar, o Deus pessoal, e Naren defendendo o Deus impessoal, a impossibilidade de Deus se tornar assim pessoal. E Sri Ramakrishna apoia Girish. E nisso percebe que Naren se torna triste, humilhado, digamos assim, porque a sua opinião está sendo rejeitada. Sri Ramakrishna está contornando isso, e no final dessa reunião, aqui há um comentário de Mahendranath Gupta, que acompanha tudo isso. E ele diz: Naren não acredita na encarnação de Deus como homem. Mas qual a importância disso? Thakur tem a visão divina. Ele viu que o orgulho da personalidade dele, ou seja, ele viu que isso, o fato de Naren não acreditar, é uma questão do orgulho. Orgulho que ainda existe. A dificuldade de compreender essas luzes que não chegaram a ele ainda. Naren dizia: infelizmente eu meditei em Kali 2, 3 ou 4 dias e nada aconteceu. Ou seja, como se fosse fácil assim. Não é? A gente vê isso muitas vezes. As pessoas de tendência mais materialista dizerem: se Deus existisse, por que ele não se torna claro? Ou com perguntas assim do tipo: se Deus existe, por que há as tragédias no mundo? Por que pessoas boas sofrem? Não vemos isso o tempo todo?
é a maneira como uma pessoa, pelo seu limitado entendimento, submete a concepção de Deus a isso, não é? Então Sri Maharanatha Gupta aqui diz: Deus é muito nosso, Ele é a nossa própria mãe, não é uma mãe adotada. Por que Ele não nos faz entender? Por que Ele não acende uma luz com compaixão e mostra a realidade? Talvez seja por isso que Thakur disse: você sente que sua dignidade foi ferida? Se for assim, temos a mesma opinião que você e sentimos por você. Ou seja, Maharanatha Gupta está explicando que é fácil entender porque pessoas assim, são pessoas boas, de bom coração, às vezes têm um bloqueio muito grande para compreender Deus como pessoa, Deus mesmo existindo, né? Porque esse Deus assim que é a natureza, que é o universo, nós sabemos que não é uma concepção de Deus. Embora Deus tenha o seu aspecto todo, Brahma, mas as pessoas que compreendem assim dizem, né, o universo quis, isso é claramente uma vontade de não se relacionar com uma pessoa de Deus. As pessoas podem até compreender que existe uma lei no universo, que deve existir algum sentido, deve existir algo por trás de toda essa máquina, mas as pessoas têm dificuldade de compreender Deus como pessoa, porque aí teriam que se direcionar a Ele como pessoa. Então Sri Ramakrishna diz: eu entendo, você está com orgulho de pessoa, ferido. E por isso ele sente por ele, não é? Então aqui Maharanatha Gupta conclui essa sessão 14, que nós vamos finalizar aqui para iniciar a 15ª. Se não podemos ser difíceis com os mais queridos, com quem poderemos ser difíceis? Abençoado é você, Naren. Essa pessoa suprema, Sri Ramakrishna, tem muito amor por você. Ao ver você, ele se torna inspirado por Deus com muita facilidade. Refletindo assim, com Sri Ramakrishna em mente, os devotos voltam para casa no meio da noite. Ou seja, o que ele diz? Naren é uma parte importantíssima da peça de Sri Ramakrishna. Swami Vivekananda é um personagem importantíssimo da peça de Sri Ramakrishna. Mas Naren e Swami Vivekananda apresentam antagonismos muito significativos ao ensino de Sri Ramakrishna. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes. A exposição vedântica de Swami Vivekananda é diferente da exposição de Sri Ramakrishna. Sejamos claros. Não é isso que ensina as sociedades Vedantas e a ordem de São Ramakrishna. Dizem que Swami Vivekananda foi aquele que compreendeu bem Sri Ramakrishna. Mas como não somos todos idiotas, podemos ler e compreender o que está sendo escrito aqui, e podemos ver outros discípulos de Sri Ramakrishna dizer, e podemos ver incongruências nas próprias palavras de Swami Vivekananda ao longo do tempo. E não devemos ter aqui uma dogmatização em cima disso, de que Swami Vivekananda é, né, linear e que não houve contradições. Ele mesmo afirma isso. Durante 6 anos eu degladiei-me com o meu mestre e ele venceu no fim. Então nós temos aqui. Mas então por qual razão Swami Vivekananda está nesse altar? Por qual razão ele é tão importante? Primeiro, ele está nesse altar porque esse é o costume da ordem de São Ramakrishna, que foi criada por ele. Não que ele tenha desejado isso, mas as pessoas têm um respeito profundo pelo guru fundador de uma instituição. Normal, perfeito. Ninguém deve desconsiderar o trabalho de Swami Vivekananda e sua grandeza. Seria estúpido fazer isso. Há quem faça. Ele é uma grande alma, sem dúvida nenhuma. Contudo, o ponto é, por que está aqui? Porque ele foi muito querido por Sri Ramakrishna e porque ele amou muito o mestre. Mas é o mestre que vai orientar a maneira de interpretarmos os ensinos. Inclusive de corrigir as coisas que o Naren está dizendo que não fazem parte do ensino de Sri Ramakrishna. Então, qual é o ponto aqui? Pessoas assim que às vezes vão por um caminho diferente do norte fundamental, elas são desprezíveis, inimigas de Deus, erradicáveis? Não. Elas têm muito valor. E Deus as ama porque tudo é um processo. E é isso que temos aqui nesta jornada de relação. Não é? Quantos de nós vão ter as mesmas questões de Narendra? Não é? Veja, a trupe de pessoas que se aproximaram do Sri Ramakrishna eram muitos assim. Os trabalhadores do mundo, os intelectuais, os progressistas. Eles iam chegar lá e iam encontrar aquele rendido amante de Deus que parecia uma criança de 5 anos, falando do amor mais
candente pela mãe divina, falando de Deus pessoal, falando de suas lilas, falando de um corpo de amor. Essas pessoas poderiam rejeitá-lo como um simplório, como um tosco, mas elas eram tocadas profundamente pela graça de suas palavras, presença e espiritualidade, óbvias e notórias. Então, essas pessoas que aparentemente não seriam as preferencialmente escolhidas, foram aquelas escolhidas. Nós temos um exemplo completamente avesso disso, que é a lila do Senhor Jesus, na qual os seus discípulos mais próximos eram aqueles simplórios pescadores. Nós vemos no Evangelho as dificuldades que os apóstolos têm de compreenderem coisas simples. O Senhor Jesus muitas vezes se torna impaciente e diz: até quando terei que aturar vocês, que não compreendem coisas básicas? Eu estou falando, cuidado com o fermento dos fariseus, evidentemente, dos fariseus e dos saduceus, apontando para o amor desses pelas questões teológicas. E os discípulos entendem literalmente e dizem: é sobre o pão, e ele tem que explicar para eles. Veja, ainda assim, esses foram os propagadores da mensagem do Senhor Jesus. Também tínhamos ali o discípulo amado, que provavelmente era amado porque talvez pudesse compreender melhor, porque talvez fosse uma pessoa mais erudita, mas o ponto é o coração. Então aqui é interessante isso, né? A gente, né, todos nós temos uma tendência de querer limitar muitas coisas, né? Ser muito estrito na compreensão daqueles que podem ser os amados de Deus. E a figura de Naren, esse muitas vezes opositor do pensamento devocional, que vai dizer muito claramente: eu não acredito em Kali, essa sua mãe aí, diz isso. Depois, como sabemos, ao fim da vida, ele é um grande devoto de Kali. No final da vida, ele diz: as pessoas vão talvez me conhecer como alguém, um realizador, um karma yogi, como um jnani, mas tudo isso é uma sobreposição da minha real natureza. Devoto, bhakta, sentado aos pés do mestre. Muito bem. Então vamos iniciar aqui a 15ª sessão deste primeiro volume. Ok? Conversas alegres de Sri Ramakrishna com Ishan, Dr. Sarkar, Girish e outros devotos na casa em Shampur. Vamos perceber o quão interessante é. Conversas alegres, mas nós vamos perceber no início da narrativa que existe aqui um fundo nada alegre, mas que é transfigurado pela graça de Thakur Sri Ramakrishna. Capítulo 1. No modo de vida do chefe de família. É o 14º dia da quinzena brilhante do mês de Aswin. Isso aqui é o calendário, né, bengalês, hindu, outra coisa. As celebrações dos 3 dias da adoração a Mahamaya. Adoração a Mahamaya aqui é a adoração ao Durga Puja. Ok? Por que Mahamaya? Porque é a grande ilusão, a grande magia. Porque esse universo todo ele é a Shakti. Durga é o aspecto amoroso da Mãe Divina. Não é? Durga e Kali são o mesmo. São a Shakti. Então, aqueles que adoram a Shakti adoram o poder primordial de Deus, a sua energia e potência. A Mãe. Muito bem. No 7º, 8º e 9º dia terminam. O 10º dia é o dia de Vijaya. As saudações para esta ocasião já terminaram. Sri Ramakrishna está hospedado com alguns devotos na área de Shampur, em Calcutá. Veja, antes de completar isso, Sri Ramakrishna está participando aqui de um calendário religioso, assim como o Senhor Jesus participava de um calendário religioso. Assim como o Senhor Gauranga Mahaprabhu ia para as festividades de Jagannath em Puri. Todos esses avatares estavam inseridos dentro de um contexto em que a religião predominante estabelecia, e eles participavam festivamente de todos esses festivais. O Senhor Jesus vai tantas vezes aos templos, participa das festas judaicas. O que acontece é que esses avatares trazem uma transfiguração do significado das festas. Mas em nenhum momento ele se opõe à religiosidade expressa na forma externa das religiões. Não é? Como muitas vezes se pensa.
que esses avatares vêm para destruir a forma da religião. E não, não é isso. O que ele vem trazer é um significado mais profundo do sentido de ser religioso. Muito bem. Então, Sri Ramakrishna está nessa casa em Shyampur, em Calcutá. Ele, Sri Ramakrishna, está sofrendo de uma doença grave, câncer na garganta. O médico ayurvédico Ganga Prasad tratou quando ele fica na casa, trata dele quando ele fica na casa de Balaram. Naquela época, Thakur perguntou se a sua doença era curável ou não. O médico não respondeu. Ele permaneceu em silêncio. Os médicos alopatas também sugeriram que a doença não era curável. O Dr. Sarkar agora o está tratando. Ou seja, o médico não respondeu porque não queria responder a triste notícia. Não era curável. Aqui, né, estamos um ano antes do falecimento de Sri Ramakrishna. Desaparecimento do seu corpo material. Claro que Sri Ramakrishna está vivo. Mas aqui temos essa coisa do corpo, né? E temos essa jornada dramática e triste. Mas como nós vamos perceber aqui, tudo isso será iluminado pela alegria espiritual de Thakur. Hoje é quinta-feira, 22 de outubro de 1885, aqui o calendário ocidental. Uma cama foi preparada num quarto no segundo andar da casa de 2 andares em Shyampur. Sri Ramakrishna está sentado na cama, enquanto o Dr. Sarkar Ishan Chandra Mukhopadhyay, aquele homem, né, que Sri Ramakrishna identificou aqui como uma pessoa muito piedosa, o Ishan, e alguns outros devotos sentam-se na frente e ao redor dele. Ishan é uma pessoa muito caridosa. Embora viva com uma pensão, ele doa para a caridade. Ele está sempre contemplando Deus. Depois de ouvir sobre a doença de Sri Ramakrishna, ele veio vê-lo. Embora o Dr. Sarkar venha apenas para tratá-lo, ele fica 6 ou 7 horas. Ele tem grande amor e reverência por Sri Ramakrishna e considera os devotos como seus. Ou seja, está falando aqui desses dois personagens. O Ishan é esse pessoa muito piedosa, um verdadeiro amante de Deus, mas um homem muito religioso no sentido mais convencional, né? Mas que Sri Ramakrishna diz, ele pode ver a profundidade desses rituais e que é uma pessoa também dedicada à caridade, embora não seja um homem de grandes posses. Então ele vai lá e está com Sri Ramakrishna. E o médico, que está ali para tratar de Sri Ramakrishna, mas ele fica 6 ou 7 horas, ou seja, porque ele também é muito envolvido pela pessoa espiritual de Sri Ramakrishna. Não é? São cerca de 19 horas. Uma noite de luar, parece que a lua cheia é a dona da noite. Está chovendo néctar. Lá dentro da sala onde eles estão, uma lâmpada está acesa. Muitas pessoas vieram para estar com esse grande homem. Todos o observam atentamente, ansiosos para ouvir o que ele diz e ver o que ele faz. Olhando para Ishan, Sri Ramakrishna se dirige a ele. Subtítulo: O homem mundano desapegado, o caminho para ser desapegado. Aqui nós vamos ter uma apresentação de muitas ideias que Sri Ramakrishna já passou ao longo do tempo e que nós vamos ter aqui o que é constante no Sri Ramakrishna Katha, uma recolocação desses tópicos que são uma marca do quão essenciais eles são para a pessoa como nós, os homens comuns. Né? Então diz, Sri Ramakrishna diz para Ishan: bem-aventurado o homem mundano, que cumpre seus deveres na vida, mas tem amor e devoção pelos pés de lótus de Deus. O homem que está no mundo, ok? O homem comum aqui. O homem mundano aqui é o homem comum. Bem-aventurado o homem comum, que cumpre seus deveres na vida, mas tem amor e devoção pelos pés de lótus de Deus. Ele é realmente corajoso. Ele é como um homem carregando uma carga de 2 quilos na cabeça e observando passar uma procissão nupcial. O homem carrega um fardo pesado sobre a cabeça, mas ainda assim ele vê o noivo. Sem grande poder mental, isso não é possível. Ou seja, a imagem é um homem está passando com um grande peso na cabeça e tem uma procissão nupcial. Ainda assim, ele, embora esteja cansado e com atenção para não deixar cair aquele fardo, atento à sua atividade, ele consegue contemplar a procissão e o noivo. Especificamente o noivo aqui é importante. Isso também tem associação com as analogias do próprio Senhor Jesus, né? As alegorias sobre o noivo. O noivo aqui é o Senhor. A pessoa do Senhor. Então o homem, ainda que esteja impregnado de atividade no mundo, mas que consegue estar focado em Deus, ele é
corajoso. E aí, o que ele está dizendo aqui? Qual é o antagonismo aqui? O antagonismo é o sannyasi, que se retirou do mundo e usou formas externas de renúncia, e aquele que está no mundo, mas tem uma renúncia interna. O que é a grande maioria das pessoas no mundo. Tem essa opção, essa alternativa, de serem pessoas verdadeiramente motivadas pelo amor a Deus, ainda que estejam com seus empregos, com seus casamentos, com seus filhos, com as suas empresas, com as suas atividades, com seus engajamentos no mundo, mas o seu coração está no noivo. Ok? Não é que o fardo tenha deixado de estar sobre a cabeça. A sua atenção em Deus é contínua, ainda que ele trabalhe no mundo. Mas disse Sri Ramakrishna, sem grande poder mental, isso não é possível. Ou seja, não é fácil estar no mundo com trabalho, atividades, família, relacionamentos e ainda assim ter o olhar em Deus. Não é fácil. Sri Ramakrishna vai continuar. Ele é como o peixe da lama, esse homem espiritual que vive no mundo. Esse peixe na lama, ele não tem uma partícula sequer de lama suja em seu corpo. Ou como a ave aquática, que está sempre mergulhando na água e nenhuma água gruda em seu corpo quando ela bate as asas, nem sequer uma única vez. Está falando da característica desses animais que estão em contato com a água ou com a lama, mas o seu corpo, por certas propriedades, não fica encharcado de água. Que é o maravilhoso plano de Deus a respeito do corpo de todas as criaturas. Aqui o que ele está querendo dizer, um homem pode estar inserido no mundo com as questões do mundo, mas ele pode estar impregnado dessa substância espiritual que o faz se manter não mundano. Ele disse antes, não é fácil que seja assim. Aí ele vai explicar isso. Para poder viver desapegado no mundo, é necessário alguma prática espiritual. Viver desapegado no mundo é renúncia interna, ainda que você tenha atividades no mundo. É necessário alguma prática espiritual. Vejam, o ensino de Sri Ramakrishna diz, as práticas espirituais terminam quando você viu Deus. Antes, não. Veja como é concreto. Eu não preciso disso, de religião, sacramentos e tal. Deus está em mim. Eu vejo Deus em tudo. Mentira! Não é mentira que Deus esteja dentro de você e que potencialmente você pudesse ver Deus no mundo. Mas você não sente Deus no seu coração e você não o vê. O que você sente no seu coração é a sua vontade de fazer uma viagem, o desejo por um outro corpo, vontade de ser elogiado, que seus filhos vivam com saúde, que o seu partido político ganhe. É isso que está no seu coração. E você vê no mundo as coisas chapadas da imagem tridimensional desse mundo de nascer, morrer e renascer. É isso! Mas você, por orgulho, por incapacidade de se submeter a alguém e por falta de ter desejo de amar qualquer outro que não seja você mesmo, você não quer ter nenhuma prática que faça você alcançar um outro estado, porque você está plenamente satisfeito e orgulhoso da sua condição de egocêntrico. Essa é a realidade. Práticas espirituais são absolutamente fundamentais para aquele que não alcançou a visão de Deus. Muito bem. Para poder viver desapegado no mundo é necessário alguma prática espiritual. Você tem que viver na solidão por alguns dias, 1 ano, 6 meses, 3 meses, e meditar em Deus. Você deve orar a Ele sinceramente para que lhe conceda amor e devoção. E você deveria dizer a si mesmo, não há ninguém nesse mundo que seja meu. Aqueles que chamam de meus são por apenas 2 dias. Somente Deus é meu. Só Ele é meu tudo. Como posso alcançá-lo? Aqui é uma aula do que é meditação e retiro espiritual segundo Sri Ramakrishna Paramahansa.
se retirar algum tempo. Ele diz aqui 1 ano, 6 meses, 3 meses. É claro que nós não podemos fazer isso muitas vezes na nossa vida. Podemos talvez nos retirar algumas horas, talvez alguns dias, talvez um dia. Mas nós devemos fazer isso integralmente, e é se afastar dos outros. E aí o que faz lá? Nós estamos angariando amor e devoção por Deus. Nós queremos ter esse amor por Ele. E aí o que nós fazemos? Meditamos. Como é que é a meditação de Sri Ramakrishna? É net, isso não, Mahavakas do Advaita Vedanta? Não! Não é! Nenhuma dessas coisas que eu penso são posses minhas, são minhas. Tudo passa. As coisas que eu tenho, inclusive as relações com as pessoas mais queridas, são passageiríssimas. Duram apenas 2 dias. Aqui uma brincadeira com a ideia, né? Você vive 60 anos com uma pessoa. É nada isso de acordo com a eternidade. Apenas Deus é seu. Ó Senhor, dê-me amor por ti. Quando eu poderei, não é, alcançá-lo? Veja que é uma busca concreta, uma meditação por Deus. Não é uma coisa assim que eu estou querendo me descobrir como eu sendo Brahma. Não é isso. Não é isso, não é isso, não é isso. É um caminho diferente que encobre e que renega a profunda mensagem de Sri Ramakrishna, esse caminho do Advaita Vedanta. Isso é claro. Isso é claro. Reafirmar isso a cada vez que esses ensinos aparecerem aqui muito claro é a minha obrigação para fazer essa leitura, porque essa leitura é a única possível desses ditos. Ah, mas tudo tem uma possibilidade de 1000 interpretações. Às vezes a gente tem que se ater apenas ao que está sendo dito, literalmente, porque a mensagem é clara, não está aqui cheia de voltas e entornos, não, é uma instrução como a pessoa comum deve buscar meditação. É para angariar amor por Deus, que é a única coisa importante. Está claro? É difícil pregar esse ensino de Sri Ramakrishna em um mundo que é egocêntrico, é hedonista, que as pessoas têm vergonha de sentir amor por Deus. Você pode sentir amor por qualquer coisa. Você pode ser pai e mãe de animais. Você pode se relacionar, ter um relacionamento com 7 pessoas ao mesmo tempo e dizer que isso é amor. Tudo isso você pode. Você pode viver para o culto do seu corpo. Você pode viver para viajar. Você pode viver para fazer revoluções políticas. Mas você não pode dedicar seu amor a Deus, porque isso faz de você um idiota, um tolo, um bobo. É nesse mundo que a mensagem de Sri Ramakrishna ser pregada é muito difícil, mas é a única oportunidade que temos de contemplar valor da sua mensagem. Ela não vai agradar os ateístas. Não vai agradar os propositores do materialismo. Não vai. Ela não vai agradar os propositores do nada. Não vai. Mas não é esse o objetivo. Não é para ser aplaudido pelos materialistas. Não é para ser considerado, como isso é interessante, isso, pelos inteligentinhos do mundo. Não é isso. É novamente Deus vindo ao mundo numa forma para recobrar o ensino do amor por Ele. Que é isso. Não é? Então ele diz, Thakur, você pode viver no mundo depois de adquirir amor e devoção a Deus. Você pode viver com as obrigações, com as relações, com as atividades, sem se deixar levar pelo mundanismo, depois de você adquirir amor por Deus. Então, ouça-me. Qual é a meta do ensino de Sri Ramakrishna? Que você deve conquistar amor por Deus. É essa a busca. É esse o objetivo a ser alcançado. Porque você está nesse mundo, e talvez fique aqui durante muito tempo, talvez não. Mas você vai viver aqui sem se tornar um animal com um corpo humano se você adquirir amor por Deus. É só isso. Fora disso é enganação. É picaretagem e substituição da mensagem. Não é karma, jhana,
Raja ou Bhakti, dependendo. Não é isso. É Bhakti, é amor, devoção a Deus, fundamentalmente. O resto depois vai ser inserido dentro de devoção. Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna Katarita. Original, sem alterações. É isso que está sendo dito. Muito bem. Para poder viver no mundo, depois de adquirir amor e... Para poder viver no mundo, depois de adquirir amor e devoção a Deus. Você pode viver no mundo depois de adquirir amor e devoção a Deus. É como untar as mãos com óleo antes de abrir uma jaca. Então a seiva leitosa da jaca não grudará em suas mãos. O mundo é como a água e a mente do homem é como o leite. Se você mantiver o leite e a água se tornarão um só. É por isso que é preciso coalhar o leite num canto sossegado. Quando o leite estiver coalhado, você pode extrair a manteiga dele. E essa manteiga, quando colocada na água, não se dissolve nela, mas flutua sobre a superfície da água. Esses exemplos que Sri Ramakrishna já deu algumas vezes. O óleo nas mãos, que faz com que você não fique engordurado pela seiva da jaca, é a prática espiritual, meditativa, contemplativa no Senhor em busca por amor a Ele. Não é sentar e pensar no nada. Não tem nada, rigorosamente nada a ver com as práticas budistas de meditação. Não tem rigorosamente nada a ver. É o contrário, é outra coisa. É outra coisa. Não tem a ver com isso. Não tem. É diferente. É um centro, uma busca pelo Senhor. A lei, a mente como leite que se dilui na água do mundanismo. Só não se dilui depois que você para um tempo separando o leite para ele coalhar. Isso significa o tempo meditativo, repetindo o santo nome do Senhor, rogando por ele, pedindo ao Senhor, me dê amor por ti. Eu estou contemplando aqui que tudo é transitório. E depois que lágrimas vêm aos olhos, você volta às atividades. Veja, é um processo trabalhoso, difícil, que quebra o nosso orgulho para que nós possamos não sermos facilmente levados pelo mundanismo. Não é? Muito bem. Alguns membros do Brahmo Samai, e Thakur dizendo, me disseram, Senhor, temos a atitude do rei Janaka, cuidaremos dos assuntos mundanos de maneira desapegada como ele fez. É o comum, né? Não, eu estou fazendo tudo por Deus. Tudo por Deus, eu sou um agente de Deus, vou fazer por Deus. É, verdade. Sem nenhuma purificação, sem nenhuma transfiguração da mente, você se tornou, por estalo, esse que é um agente de Deus. Você é um Karma Yogi só porque você quis. Não tem outro que diz assim, eu sou Brahma, eu sou aquilo, eu não tenho mais ligação com a dualidade. Só porque ele quis, ele estalou o dedo, ele se tornou assim. Não é bonitinho? Não, é nojento. Mas muito bem. Então Sri Ramakrishna disse para eles, é muito difícil cuidar dos assuntos mundanos de forma desapegada. Você não se torna um rei Janaka apenas por dizer isso. É verdade. Não se torna. Eu sou o Brahma. Idiota. Agora fale assim, eu sou o elefante, eu sou o mosquito, eu sou o planeta Júpiter. Se transforme agora. Vire o cosmos agora na minha frente. Seu cretino. Você não é. Você não é. Pare de ser bobo. De ser ridículo. De ser orgulhoso. Assuma que você não quer nada com isso. Você está mergulhado neste mundo, nesse parque de diversões. E depois não reclame quando vier um leito de morte e você não souber do que você fez na sua vida. Basicamente é isso. Então Sri Ramakrishna continua. Você não pode ser o rei Janaka só porque você diz eu sou o rei Janaka. Não, você não é. Então Thakur diz, o rei Janaka praticou austeridades por um longo tempo, ficando de cabeça para baixo e com os pés para cima. Vocês não terão que ficar de cabeça para baixo, mas terão que praticar disciplinas espirituais. E você tem que viver na solidão. Quando você tiver adquirido conhecimento e amor por Deus na solidão, então você poderá viver no mundo. A coalhada só pode ser colocada em um canto solitário. Se você mexer no leite, ele não coalhará. Veja, ele disse, o rei Janaka era um grande asceta de uma outra época. E ele conseguiu, por austeridades, conseguir esse senso de separação. Que depois ele vai explicar aqui que não é perfeito. Mas ele diz, ele conseguiu arduamente como um herói. Você não vai conseguir assim, porque nesse tempo na Kali Yuga você não consegue. Mas o que você pode conseguir? Práticas espirituais. Repetir o santo nome do Senhor, meditar nos seus nomes e glórias.
estar com a presença de santos, sadus. Não são intelectuais do pensamento filosófico, ok? Não são esses. São os santos devotos de Deus. E servi-los, se você puder os achar. Aí você consegue, angaria pela graça do Senhor, amor por ele. É só assim. Então esse é o objetivo. Veja, tem como fugir disso? Inventar uma outra coisa? Tem, se você jogar fora isso aqui e colocar uma outra coisa. Não é? Então, o rei Janaka, vivendo em uma outra época, conseguiu alcançar isso por austeridade. Vocês não são ele, não vão alcançar nada por austeridade, não são austeros, são apenas os faladores. E dizem, eu sou o Karma Yoga. Tá bom. Janaka era independente. É por isso que ele é conhecido pelo nome de Videha, o que significa que ele não tinha consciência do corpo. Embora vivesse no mundo, ele se movia nele como alguém liberado nessa vida. Mas livrar-se da consciência corporal requer progresso espiritual. É preciso muita prática espiritual. É verdade. Não é tão simples, né? Simplesmente eu descobri que eu sou tudo. Eu não tenho que fazer nenhuma prática. Nenhuma prática. Não. Eu já percebi. Que elegante, né? Muito bem. Janaka foi um grande herói. Ele empunhava duas espadas, uma de conhecimento espiritual e outra do trabalho. Janaka era um grande herói. Você é um grande herói, vagabundo? É um grande herói? Você é um grande herói? Não, você não é um grande herói. Você não é um grande herói. Entenda, não é. Qual é a sua possibilidade? É ser como o gatinho, para que a mãe gata pegue você. É doloroso, não é verdade? Swami Vivekananda gosta de uma outra imagem. A imagem que Swami Vivekananda gosta é a leoa que estava na floresta. Acho que é tigre no caso, mas eu vou colocar leão aqui, não importa. A ideia é a mesma. E ela morre e deixa o filhotinho. O filhotinho é criado no bosque ali sozinho e por alguma razão estranha, umas ovelhas tomam aquele leão para cuidar do leãozinho. E o leãozinho, veja você, criado pelas ovelhas, começa a balir com as ovelhas, começa a comer grama com as ovelhas, ele se pensa uma ovelha. Então, em dado momento, as ovelhas fogem de medo do leão que vem. E aquele leão que pensa ser uma ovelha também foge. Certa vez um leão apareceu lá no meio das ovelhas correndo e viu aquele leãozão subindo numa árvore. Ele chegou lá e falou, o que é aquilo? Desistiu das ovelhas e falou, meu amigo, meu companheiro, você é um leão como eu, o que você está fazendo aí? E o leão ovelha disse, por favor, não me mate, sou apenas uma pobre ovelha. E o leão lá embaixo, intrigado, falou, meu querido, você não é uma ovelha, você é um leão. Desça daí. Não vou, você vai me comer. Eu te prometo. Vem cá. Levou ele, com muito cuidado, até um lago. Falou, olha pro lago. Veja o seu reflexo. Veja o meu reflexo. Veja como nós somos o mesmo. Você é um leão como eu. Você não é uma ovelha. E aí o leão ficou satisfeito. Só que o leão guru aqui, foi embora. Depois passou um tempo, ele voltou lá para ver qual era a situação e percebeu que o leão, ovelha, continuava convivendo com as ovelhas, comendo com as ovelhas. Ele chegou lá, o que aconteceu com você? Você já não sabe? Que você não é uma ovelha? Ele disse, mas eu estou muito apegado a elas. Imagem de Swami Vivekananda aqui é que nossa alma imortal é o Atman. Nós não somos Jiva. Mas nós estamos aqui enganados pela ilusão de que somos Jiva, e mesmo quando descobrimos isso pela compreensão religiosa, permanecemos vinculados a esses costumes por apego. Essa mensagem de Swami Vivekananda ela não está errada. Definitivamente não está errada. No que diz respeito à nossa alma imortal, nós somos verdadeiramente o leão. Mas no que diz respeito à nossa vida concreta e real aqui, nós devemos nos ater às palavras de Sri Ramakrishna. E por que isso é importante? Porque a nossa vida mental pode nos levar a muitas ideias altas. Mas se isso não corresponder à nossa realidade concreta, então Sri Ramakrishna dizia, pense não que você é o leão, pense que você é o gatinho, filhotinho. Você está em cima de uma mesa, você não sabe como descer, é o gatinho, filhotinho mesmo, ok? E aí ele diz assim, ele começa a miar, mãe, vem aqui me buscar. E a mãe ouve o gatinho miando insistentemente. Isso significa dizer chorar por Deus. Bem-aventurados os que estão de luto, bem-aventurados os enlutados, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Segunda bem-aventurança do Evangelho do Senhor Jesus, capítulo 5 de Mateus. E lá,
Veja, a primeira bem-aventurança diz que você tem que ser um mendigo de espírito, ok? Depois você chora. Uhum. Primeiro você se desapega, né? Se esforça e depois você chora. Veja o paralelo aqui. E aí, disse Sri Ramakrishna, a mãe vai catar o filhotinho pelo pescocinho dele e vai levar ele para um lugar seguro. Então é isso que se busca, não é? Amor e devoção a Deus, porque você não tem essas forças, né? Você não é um herói. Você não é um herói. Swami Vivekananda está falando aqui da sua condição constitucional como parte de Deus. Esse pensamento é importante. Swami Vivekananda, que era alguém que pensava em trabalhar no mundo, unir o Ocidente e o Oriente, fazer a Índia progredir, não é? Essas coisas todas, as preocupações que Sri Ramakrishna nunca teve. Swami Vivekananda, então, atentava para dizer, não fale que você é pecador, não fique aí com essa ideia, sobretudo para os indianos, né? Ah, e tal, estamos aqui atrasados. Não, vamos elevar a nossa condição, lembrando que nós somos leões, nós somos um átomo. Era essa a proposição dele. É preciso entender esse contexto. Era assim que Swami Vivekananda acreditava que ia fazer no bem ao mundo. Sri Ramakrishna ensinou uma outra coisa completamente diferente de Swami Vivekananda. Ele falou, primeiro você conhece Deus, depois você ajuda o mundo. Swami Vivekananda já era de outra modalidade de pensamento. Falava assim, não, não, não. Pense que você é parte de Deus. Primeiro pense isso, age assim, e aí você vai alcançar Deus por processos. É diferente. É diferente. Eu não sou um seguidor do caminho de Swami Vivekananda. Eu sou um seguidor dos ensinamentos de Sri Ramakrishna. Os ensinamentos de Sri Ramakrishna corrigem as visões de Swami Vivekananda, que é honrado, grande alma, respeitável, tudo isso, perfeito. Como Sri Ramakrishna mesmo disse. Mas o seu orgulho, muitas vezes, o leva para essa condução. E o seu senso de compreensão do temporário como muito mais importante do que é. Muito bem. Conhecimento espiritual do chefe de família e do sannyasi. Thakur continua dizendo, se você perguntar se existe uma diferença entre conhecimento de um chefe de família e de um sannyasi, a resposta é que ambos são iguais. Ok? Por quê? Porque o caminho de Sri Ramakrishna não é o caminho de Shankara. Não é. Porque o caminho de Shankara é parecido com o caminho do budista, né? Dos budismos. Você precisa alcançar o estado de Arhats. Por isso que vai-se buscar a vida dos swamis, a vida dos renunciantes. Porque assim você... Sri Ramakrishna não está ensinando isso. Sri Ramakrishna ensina algo mais parecido com o caminho de Gauranga Mahaprabhu. É mais parecido. Numa comparação de grandes filósofos, de grandes pensadores, o pensamento de Sri Ramakrishna é mais parecido com Gauranga Mahaprabhu do que com Shankara. É evidente isso. Muito bem. Por qual razão, então, não se estudar mais Gauranga Mahaprabhu dentro da linha de Sri Ramakrishna do que Shankara? Não sei. Muito bem. Se você perguntar se existe uma diferença, não tem. São iguais. O primeiro, ou seja, o chefe de família, é um homem de conhecimento. O segundo também. Da mesma forma. Mas existe algum risco para o chefe de família, que vive no meio da luxúria e da ganância. Vivendo em um quarto cheio de fuligem, você não consegue escapar de uma pequena mancha, por mais inteligente que seja. Exatamente. Você vivendo nesse mundo, por mais inteligente que você seja, você é pegado um pouquinho pela mundanidade. Sri Ramakrishna aqui está sendo muito concreto, muito diretamente didático para cada um de nós. Nós estamos aqui, nós não nos tornamos perfeitamente liberados apenas pelos nossos recursos intelectuais. Né? Porque a gente entendeu a filosofia do Vedanta. Então, meu Deus, o que falta? Né? Então diz Thakur, depois de bater a manteiga no leite, se você guardá-la em uma panela nova de barro, ela não corre o risco de estragar. Mas se você guardar em uma panela de leitelho, é arriscado. Todos riem. Veja, concreto aqui do conselho dele. Você separou a sacoalhada e colocou numa panela nova. Ela não pega nenhum azedo de leites anteriores. Mas se você colocar numa panela suja com leite, ela pode azedar. Isso significa o quê?
Você trabalhou, meditou, contemplou. Ó Deus, é você, a substância. Eu sou o seu agente, eu sou o seu instrumento. Ó Senhor, dei meu amor por ti. Lágrimas vieram. Aí você volta e se larga na mais completa mundanidade. Não é que você está vivendo no mundo, você vai para a mundanidade. Evidentemente que aqui pode tocar em você um declínio daquele seu estado que você alcançou pelo esforço espiritual, né? Então continua Thakur. Quando o arroz tostado é torrado, alguns grãos saltam da frigideira, fazendo o som pat-pat. É o arrozinho, né? Criptando. São como uma flor de jasmim que não tem mancha. Arroz tostado na panela também é bom, mas não é branco puro como a flor. Os grãos têm uma pequena mancha. Quando um chefe de família ou um sannyasi adquire conhecimento espiritual, ou seja, conhece Deus, ele se torna imaculado, assim como uma flor de jasmim. Mas depois de adquirir conhecimento espiritual, se ele viver na frigideira do mundo, pode ficar com uma pequena mancha vermelha em seu corpo. Todos riem, ou seja, assim como o arroz, né? O arroz, alguns queimaram. Ele é arroz como os outros. Vai ser comido, inclusive. Mas ele tem um queimadinho, né? Ele não é igual o arroz que não está queimado. Swami Vivekananda, o jovem Naren e depois Swami Vivekananda, conheceu Thakur. Thakur tocou nele com os pés no peito e Swami Vivekananda teve uma visão do Brahma. Convivia com Sri Ramakrishna. E ainda assim ele era cheio de dúvidas, cheio de arrogância, cheio de questionamentos, cheio de ideias erradas, cheio de ideias desviantes. Por qual razão? Porque ele vivia, em primeiro, um ambiente desde sempre muito ocidentalizado, muito voltado para as ideias do progresso ocidental. O pai dele, que era um perdulário, morreu e deixou a família dele na miséria. Ele conviveu com miséria, ele viu a pobreza, ele viu o desprezo de pessoas que antes respeitavam sua família, mas deixaram de respeitar porque ele passou a ser pobre. E ele era tomado por ideias de preocupações mundanas e por isso ele teve uma manchinha. Não é verdade? Sri Ramakrishna dizia isso. Agora que você está muito preocupado com conseguir um emprego, um trabalho, essas coisas, o seu canto diminuiu de sabor. Sendo claro, não é? Não deixou de ser grande alma, não deixou de ser muito querido pelo Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna falava, ó, Naren, vem cá, meu filho, ficava muito feliz com ele. Tudo isso é verdade, mas tem esse ponto. Não é verdade? Muito bem. Certa vez, uma Bairavi, o que é Bairavi? É uma asceta mulher. Uma mulher asceta, né? Sri Ramakrishna foi primeiro instruído por uma Bairavi. Vaishnava Tantra, que ensinou para ele muitas coisas. O seu primeiro guru, digamos assim, né? Foi uma Bhairava, Vaishnava Tantra, que chamou outros Vaishnavas para dizer: eu estou vendo aqui uma nova encarnação de Vishnu. Muito bem. Foi ela que disse para Thakur: não se aproxime desse Totapuri, desse impersonalista, ele vai secar o seu amor. Veja, mesmo que ela reconhecesse Thakur como uma grande personalidade, como um avatara, ela tinha medo que o contato com um Mayavadi, com um impersonalista, fizesse com que Sri Ramakrishna perdesse o amor. É claro que Sri Ramakrishna foi ele que transfigurou a mente de Totapuri, embora isso não seja muito dito por aí, né? Cotes do encontro de Sri Ramakrishna com Totapuri dão a entender a você que Sri Ramakrishna se transformou num Advaitin porque entrou em contato com Totapuri. É mentira! Foi Totapuri que passou a ter a visão pessoal de Deus com Sri Ramakrishna. Mas se distorce isso maliciosamente, muitas vezes. Né? Então, certa vez, uma Bhairavi foi à corte do rei Janaka. Vendo uma mulher, a Bhairavi é uma mulher, ok? Janaka baixou a cabeça e olhou, e baixou a cabeça e baixou os olhos. Vendo isso, a asceta disse: ó Janaka, você ainda tem medo de uma mulher? Quando alguém alcança o conhecimento espiritual mais elevado, a sua natureza se torna a de uma criança de 5 anos. Então não se distingue mais entre homem e mulher. Ou seja, mesmo Janaka, grande herói, mesmo o grande herói que você não é, ainda tinha um pouquinho do arroz queimado. Né?
Então ele tinha que alcançar mais. Por quê? Porque ele era um grande trabalhador, um grande asceta, um grande guerreiro, mas ele não alcançou Prema Bhakti. Amor puro por Deus. Veja, Gandhi é um grande herói, exemplo de trabalhador no mundo e ao mesmo tempo um Jnani. Tem limitações porque não chegou ao topo, ao ápice. Está lá no Narada Bhakti Sutra. A devoção, que é o amor profundo, incomparável pela pessoa suprema de Deus, é a perfeição e a imortalidade. Perfeição é o que não tem defeito. Não é perfeição o processo de karma e jhana. Não é perfeição. Por isso que não são caminhos iguais. Não são caminhos iguais. Muito bem. Portanto, conclui Thakur, pode haver uma mancha no corpo de uma pessoa de conhecimento que vive no mundo, mas essa mancha não faz mal. A lua tem manchas, mas elas não obstruem a luz da lua. Ou seja, aquele que obtém um conhecimento parcial de Deus, que não alcançou ainda a Prema Bhakti, pode ter máculas no seu processo, ainda que isso não signifique dizer a destituição de todas as suas conquistas. Não é? Subtítulo: Trabalhe pelo conhecimento espiritual para o bem-estar da humanidade. Thakur disse: algumas pessoas começam a ensinar a humanidade depois de adquirirem conhecimento. Por exemplo, Janaka, Narada e outros. Conhecimento aqui é o conhecimento de Deus, ok? Não entendam que isso aqui é Jnana Yoga, não. Não entendam que isso aqui é Jnana Yoga. Porque pode ser passado assim. Né? Vamos ler então de novo. Algumas pessoas começam a ensinar a humanidade depois de adquirirem conhecimento de Deus. Aí, por exemplo, Janaka, Narada e outros. É preciso ter poder espiritual para ensinar a humanidade. Os rishis adquiriram conhecimento por si próprios. Mas professores religiosos como Narada agiram pelo bem da humanidade. Eles eram heróis. Veja, Narada é o grande pregador da devoção. Eles eram heróis. 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 Veja, o lugar de quem ensina teve o conhecimento de Deus e, sendo heróico, realiza isso para o bem da humanidade. Esse é o verdadeiro bem para a humanidade. Quando um pássaro pousa em um pedaço de madeira velho e seco, flutuando na água, ele afunda. Mas quando um tronco pesado flutua na água, ele pode carregar uma vaca, um homem e até um elefante. Um barco a vapor atravessa com muitos passageiros. Significa dizer o quê? Quando você é esta grande alma, você pode carregar muitos. Se você é um gravetinho seco, você não consegue carregar nem um passarinho. Muito bem. Professores como Narada e outros são como pesados troncos de madeira ou como barcos a vapor. Algumas pessoas comem, limpam a boca com uma toalha de mão e sentam-se calmamente para que os outros não saibam que comeram. Todos riem. Outros, tendo pegado uma manga, cortam-a em pedaços e compartilham com os outros. O que significa dizer? Existem aqueles que alcançaram um estado elevado e ficam quietinhos. Não contam para ninguém. Estão lá parados. Alcançaram para eles. Limpam a boca para ninguém saber que eles têm um biscoito no bolso. Eles conseguiram comer e não querem compartilhar. Existem mais altos, aqueles que comeram a manga e não escondem que comeram a manga, repartem a manga com os outros. Esses são do tipo do Narada, pregadores do caminho da devoção. Alcançaram conhecimento de Deus e compartilham com os outros, para o benefício da humanidade. Agora tem uma outra tendência, né? Não, seu objetivo é descobrir que você é Brahma, você descobriu, acabou. Os outros que se lasquem, né? Tá tudo aí e tal. É apenas descobrir a ilusão de que eles são esses que estão se lascando. Não, é esse a expressão daqueles que verdadeiramente ajudam a humanidade. Não é? Muito bem. Narada e outros professores religiosos viviam para o bem-estar dos outros, mesmo depois de obterem o conhecimento espiritual. Narada é esse grande ajudador do mundo. Meus amigos, agora vamos iniciar aqui o capítulo 2,
dessa 15ª sessão. Sri Ramakrishna continua conversando aqui com o Ishan, com o doutor, nessa conversa maravilhosa que vamos continuar no próximo episódio, no episódio 52 dessa leitura e contemplação do Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna. Eu espero que todos vocês estejam aqui, espero que vocês acompanhem os episódios anteriores, aqueles que estiverem compreendendo a sanidade desse ensino, a beleza desse ensino, a maravilha desse ensino. O que eu recomendo? Esse canal aqui tem muitos vídeos, mas essencial mesmo é acompanhar a exposição desses vídeos da playlist Sri Ramakrishna Katarita. Esse aqui é o centro de tudo. Todos os outros vídeos eu faço, mas poderia ser só esses aqui. Então, aqueles que quiserem ter uma consistência em um ensino, às vezes é isso, né? Nós queremos ter um caminho e tudo mais. Esse aqui é um caminho da disposição do sistema de Sri Ramakrishna. Venha assistir esses vídeos como se você estivesse entrando nessa sala onde está Sri Ramakrishna com os devotos. Sente-se aos seus pés de lótus, ouçam as suas palavras. Não se pegue muito nos meus comentários pessoais, nas minhas impertinências, nas minhas exacerbações. Eu sou uma pessoa pequena, caída, eu não sou uma grande alma, eu não sou uma pessoa iluminada, eu sou uma alma atada, eu estou aqui com vocês também sentado aos pés de Thakur. Mas atenham aos ensinamentos de Sri Ramakrishna e que possamos ser iluminados por ele, para que venhamos a ter anseio por anseio de ter amor por Deus. Tá bom, meus amigos? Então, até a próxima semana. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.